Tá bem? Isso, ajuda aí, senão daqui a pouco vai estar tudo no chão. Irmãos, eu que tenho algo para falar para você hoje é muito sério. Muito sério mesmo. Com respeito à palavra do nosso Deus. Esse tema, volta o tema para mim, por favor, ele já está aí no telão ou não? Se não tiver, volta para mim, por gentileza. Hoje eu quero abençoar a tua vida com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esse tema, assim como o tema anterior, eles carregam uma profundidade muito grande na sua mensagem. E ele é baseado no Salmo 126. A colheita é o resultado visível. Às vezes a gente precisa entender naquilo que está escrito. A colheita é o resultado visível da provisão de Deus. Por que eu fiz isso no mês de maio? Por causa disso aí. Porque você precisa ser abençoado. Você concorda comigo? Você precisa, a bênção precisa alcançar a tua vida. A bênção espiritual, a bênção financeira, física, precisa alcançar a tua vida. Deus nos ensina a administrar isso. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. O Salmo 126, ele faz parte de uma coletânea. Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos os Salmos dos degraus. Esses salmos eram cantados pelo povo de Israel quando eles celebravam, adoravam e glorificavam o nome do seu Deus. E essa situação aqui, do Salmo 126, o povo de Israel estava voltando novamente para a sua terra. Eles ficaram 70 anos na Babilônia, 70 anos escravo, 70 anos sendo oprimido, longe da sua pátria. E Deus prometeu que iria trazê-los novamente. E Deus fez isso. Passados os 70 anos, eles voltaram. Leia o Salmo 126 com essa visão, você vai ver que coisa linda que é o Salmo 126. Eles adorando a Deus. Porque agora eles estavam voltando para a sua terra, sendo repatriados novamente. E eles agradecem a Deus por isso. E o salmista, ele discorre esse salmo. E no versículo 5 e 6, põe para mim, por favor, que é o nosso tema, ele diz assim: os que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Nós estamos falando de um povo sofrido. Nós estamos falando de um povo que tinha todos os benefícios de Deus. Um povo que vivia a essência de quem é Deus. Um povo que Deus cuidava. Um povo em que o Senhor sempre estava guardando, protegendo e abençoando. Mas pela desobediência desse povo, eles foram levados cativo. Mas Deus nunca se esquece dos seus. Por isso Deus nunca se esquece de você. Você é importante para Deus. E eles estão dizendo aqui que os que semeiam com lágrima, porque 70 anos longe da pátria, 70 anos longe sofrendo, 70 anos longe da sua casa, agora eles estavam voltando. E eles começam a dizer: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Porque muitas vezes, irmão, o sofrimento tem sido teu companheiro. Muitas vezes nós temos sofrido. Mas espera aí um pouquinho. Vamos lá, vamos no outro. Aquele que leva a preciosa semente. Eu gostaria de ter 4 horas aqui para conversar com você sobre isso. Falar de cada frase desse salmo. O que você carrega, irmão? O que você carrega é bom para você e bom para as pessoas que vivem com você? O que você é atinge as pessoas que estão ao seu redor? A sua semente é preciosa aos seus olhos e aos olhos dos Deus que você serve? A sua semente é preciosa aos olhos das pessoas que estão ao seu redor?
Aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que se transmite, as pessoas dizem que é precioso. Precisamos começar a refletir. Andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, trazendo consigo a sua bênção, amém? E falando com o Senhor Deus nessa noite, eu comecei a conversar com Deus, essa tarde, aliás, porque essa noite é agora. Comecei a conversar com Deus e Deus vai falando certas coisas no nosso coração. O alvo do amor de Deus, escute, olha, escute, eu vou falar aqui, preste atenção. Você pode não ter tido um bom pai, você pode não ter tido uma boa mãe, você pode não ter tido uma boa família, você pode ser hoje alvo, ou você pode hoje sofrer as consequências daquilo que você trouxe lá do teu lar. Pode. Você pode ser hoje uma pessoa incompreendida. Pode. Mas vou dizer para você, mediante esse salmo, você foi e sempre será o alvo do amor de Deus. Deus te ama incondicionalmente. Deus não te abandona por nada. Deus sempre cuida de você, sempre estará cuidando de você. Muitas vezes o teu pai que deveria te dar do carinho, ele não te deu. Muitas vezes a tua mãe, que deveria ser aquela mãe que te acolhesse, aquela mãe que te abençoava, que te ajudava, ela não foi. Quantas mães narcisistas nós não temos? Quantos pais narcisistas nós não temos? Quantos filhos hoje reproduzem nas suas vidas aqueles que eles receberam lá no lar? São vazios de si mesmo e não existe nada de Deus na vida dele. Hoje Deus quer preencher o teu coração e Deus quer que você entenda que você é alvo do amor dele, amém? Você entende isso nessa noite? E eu comecei a tentar achar Deus na colheita, na minha colheita. Eu tentei localizar Deus. Mas primeiro eu fui no campo das ideias, embora é bem superficial aquilo que eu vou falar para você nessa noite. No campo das ideias, quem é você? No campo das ideias, quem é você? Precisamos entender isso. No campo das ideias, quem somos nós? Nós somos aquele que buscamos o nosso espaço. No campo das ideias, nós somos aqueles que buscamos o nosso significado. Nós somos aquele que pensa. Nós somos aqueles que cria alguma coisa. Nós somos aqueles que questionam. Nós somos aqueles que buscamos a essência da existência. No campo das ideias, nós somos assim. Porque muitas vezes, quando você não sabe quem você é, e nessa noite eu vou ensinar para você encontrar quem você é. Você precisa entender quem você é. Porque quando nós não entendemos essas coisas, nós passamos a ter uma vida muito vazia, sem nenhum sentido. Quando você não sabe quem você é uma pessoa vazia. Você é uma pessoa que não tem nada para apresentar. No campo da ciência, bem resumido mesmo, a ciência te explica e te mostra a sua anatomia, a sua fisiologia. Ela te explica, embora a ciência até hoje tenta entender o homem, mas ela explica para você. Na psicologia, esse universo tão complexo do ser humano, a psicologia, ela tenta entender o homem no campo da emoção, no campo do sentimento, no campo do pensamento. Ela tenta encontrar o homem. Na visão de Deus, quem é o homem? Na visão de Deus, o homem é objeto do seu cuidado. Na visão de Deus, o homem é aquilo que ele gerou, cuidou, tem buscado dia a dia. Na visão de Deus, o homem
é algo que ele nunca desiste. Você pode ser uma pessoa amarga, triste, você pode ser uma pessoa que não perdoa, você pode ter matado, roubado, dependendo de qualquer coisa, você ainda continua sendo o alvo do amor de Deus. Deus nunca te abandona. Você pode ter as suas frustrações, os seus traumas, as suas limitações, mas você sempre será o objeto de cuidado de Deus. Se eu olho para Gênesis e vou até Apocalipse, eu vejo um Deus que a única preocupação que ele tem é o homem, a sua criação, aquilo que um dia lá no Éden, pela sua desobediência, afastou de Deus. Mas Deus não o abandonou. Deus continua cuidando de você. Você pode agradecer a Deus por isso? Você não é qualquer pessoa. Você é objeto do amor de Deus. Deus te ama incondicionalmente. Nós temos um versículo que todos nós conhecemos de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus está te chamando para te dar um presente. A vida eterna. Cristo, quando vai na cruz, ele tem um único objetivo: te dar a vida eterna. Porque por mais que você não aceite, por mais que você não acredite, da mesma forma que você nasceu, da mesma forma que você foi gerado, um dia você vai embora daqui. Todos nós. Porque ao homem foi ordenado nascer e morrer. Pela uma visão bíblica. E Deus, sabendo disso, nesse período de tempo que nós vivemos aqui, Deus procura cuidar de mim e de você. Ele te cerca por todos os lados, porque você é objeto de amor dele. Ele ama você incondicionalmente. Você pode ser uma pessoa frustrada, você pode ser uma pessoa decepcionada, você pode ser uma pessoa que perdeu a vontade de viver, você pode ser aquela pessoa que em certo momento você pensou até em tirar a tua vida. Pode ser, não sei. Você pode ser uma pessoa traumatizada no último nível, mas Deus ainda continua te amando. Ele continua te guardando, porque você, na visão de Deus, você é alvo do amor dele. Se tem algo precioso aqui dentro desse ambiente, é você. Amém? Você pode dizer assim: eu sou precioso para Deus? Diga: eu sou precioso para Deus. Deus está cuidando de mim. Deus está olhando por mim. Eu quero me deter um pouquinho aqui. Eu tenho mais coisas, mas eu quero me deter um pouquinho aqui. Quando nós começamos a olhar a história bíblica, e nós estamos falando bastante na escola dominical sobre Abraão. No capítulo 12 ali de Gênesis, eu vejo um Deus arquitetando um plano de salvação. Porque quando você pega Gênesis, você vai acompanhando até Apocalipse, você vê Deus tentando trazer o homem de volta para ele. Mas no nosso fracasso, no nosso achismo, no nosso egoísmo, nós nos afastamos de Deus, porque os nossos desejos não são os desejos de Deus, nem a nossa vontade é a vontade de Deus. E muitas vezes você não entende, você está aqui nessa noite, uma mensagem como essa, ela pode transformar o teu coração. Amanhã você pode acordar uma nova pessoa transformada, abençoada, sabendo que o teu pecado, a tua maldade, ela está afastando você de Deus, sabendo que talvez Deus não está tratando com você agora, mas lá no futuro Ele vai tratar com você, porque agora Ele está te dando chance de você rever conceito, rever pensamento, mas amanhã Ele pode falar: agora acabou, fechou a porta da graça para você. Hoje Deus está dizendo para você: eu quero um compromisso com você, porque você é alvo do meu amor. Eu quero falar bastante sobre isso nessa noite, eu quero me deter nesse ponto. Eu quero perguntar para você: você aceita esse amor? Você aceita esse amor? Você está disposto a viver esse amor na essência? Eu quero meditar com você
rapidamente aqui no Salmo. Por favor, prepara para mim o Salmo 37. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Um Deus que cuida de você. Você tem que ir embora hoje daqui, amanhã é segunda-feira. Amanhã os boletos estarão na tua porta. Amanhã as dificuldades estarão. Talvez você vai voltar para aquele lar tão terrível, um lar que você não queria voltar. Talvez você amanhã vai viver os pecados que você ainda não se arrependeu, mas Deus ainda não desistiu de você. Ele ainda está te buscando, porque Ele quer ter uma vida junto com você. E para você ser abençoado aqui na terra, somente quando você cria esse relacionamento, você e Deus, amém? No Salmo 37. Não te indignes por causa dos maus feitores. Quanta gente não serve Deus e parece que tudo dá certo para eles. Deus está dizendo, não fique indignado com essas pessoas. Não fique indignado. Deus não tem o justo. Deus não tem o injusto por justo. Deus não tem o inocente. Não, o culpado por inocente. Deus não tem. A medida de Deus é correta, a medida de Deus é certa. Talvez a tua vida não deslanchou ainda, porque você não está entendendo o propósito que Deus tem para você. Você não está entendendo o que Deus quer de você. Você está focado em outras coisas. Deus quer desfocar você nessa noite. Deus quer levar você para um novo nível. Isso não depende de mim. Depende unicamente de você. Porque eu estou aqui disposto a trazer uma mensagem que abale o teu coração. Que mude a tua mentalidade, mas não depende de mim. Depende de você. Então o Salmo 37 diz assim: não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Irmão, a palavra iniquidade é uma palavra muito pesada, porque tem gente que pratica pecado. O pecado Deus perdoa, mas a iniquidade é complicada. A iniquidade é a consciência que você é um pecador, que você sabe que o pecado tem um efeito e você continua pecando. Dentro da igreja continua pecando, maltratando a tua mãe, maltratando o teu pai, não respeitando a tua esposa, não respeitando o teu esposo, sendo uma pessoa que não vive uma vida conforme a Bíblia diz. Precisamos entender isso. Vamos lá. Porque cedo serão ceifados como a erva. Porque como eu disse, você vai fazendo, você vai plantando, parece que nada acontece. Mas o dia que Deus se levanta, você vai ser considerado como uma erva. O homem é considerado como uma erva. Uma vez eu fui orar para uma pessoa e eu vim embora indignado. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode curar aquela pessoa. O Senhor me usa nessa área de cura. Eu já vi o Senhor fazer obra. O Espírito Santo falou bem forte na minha mão. Aonde está a minha mão, não coloque a sua. Irmãos, a Bíblia diz que não pode brincar com Deus. Não pode zombar de Deus. Recentemente, não vou falar o nome porque a gente não pode expor as pessoas, foi colocado na rede social ajuda para uma pessoa que hoje está precisando de fraldas. Ela foi denominada até um cargo elevado dentro da igreja, mas ela brincou com Deus. Deus deu corda para ela, deu corda. Depois foi embora daqui, foi para uma outra cidade, começou a beber lá. Nunca teve um bom testemunho, envergonhava o evangelho. Porque quando você envergonha o evangelho, você está envergonhando aquilo que Cristo fez lá na cruz. E Deus não tem por inocente aquele que é culpado. E hoje aquela moça foi para a rede social. Foram para a rede social pedir ajuda para ela, porque ela está precisando de fralda, está precisando de alimentação. Não pense que essa posição que você está, um dia você não pode sair dela. Não pense isso. Então cuide daquilo que Deus está te dando, cuide hoje. Hoje é dia de conserto, hoje é dia de você dizer assim, o meu Deus está cuidando de mim. Amém? Eu sou cuidado, eu sou alvo do seu amor. Vamos lá? Confia no Senhor e faz o... Irmão, a palavra, ela precisa ser olhada. A palavra precisa ser olhada e ela não pode, de forma alguma, ser desfocada. Porque aquilo que Deus fala vira princípio. Olha o que está escrito ali. Confia no Senhor e faz o bem. Escuta. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Próximo lá.
Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Esse aqui é lindo, olha. Isso aqui é para quem é ansioso, para quem aí está no estado de ansiedade. Esse versículo aqui, é só você se deleitar nesse versículo, a sua ansiedade vai embora. Ó, vamos lá. Entrega o teu caminho ao... Confia nele. E ele tudo... Amém? Isso aqui é para depressão. Isso aqui é para ansiedade. Amém? Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. Deus está te chamando hoje para que você saia desse lugar e viva a novidade de vida. Você quer isso para você? Você quer isso para você? Deus quer te trazer para perto dele. Aprenda uma coisa, Deus nunca quer você longe dele. Ele nunca quer você longe dele. Quando ele fala assim, escute, olha aqui, aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente, Deus está te chamando para um relacionamento de perto. Deus quer você perto dele. Deus quer você junto dele. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer mudar você. Deus quer transformar você. Deus está te chamando hoje para novidade de vida. Você quer viver isso? Você quer viver isso? Então entrega a sua vida para ele. E confia nele. Amém? Vamos lá. Nós falamos aqui. Quem somos nós no campo da ideia? Na visão da ciência? Na visão de Deus? E quem sou eu em Deus? Deixa eu perguntar para você. Quem é você em Deus? Eu disse para você que você é alvo do amor dele. Agora, quem é você em Deus? Precisamos entender isso. Quem sou eu em Deus? Porque quando eu sou em Deus, eu vivo o quê? Aquilo que ele manda. Concorda comigo? Quando eu sou em Deus, eu sigo aquilo que ele ordena. Porque, na verdade, o relacionamento que Deus cria, ele cria um relacionamento de filho para com o pai e de pai para com o filho. Se você dizer qual o tipo de relacionamento que Deus quer ter com você, qual é o tipo de relacionamento? É um relacionamento de pai para com o filho. É esse relacionamento que Deus quer estabelecer. Então, quem sou eu em Deus? Eu sou um ser amado. Eu posso, como eu disse anterior, não ser amado pelo meu pai. Quem teve um mau pai, ele tem dificuldade de acreditar em Deus. Isso é psicologia. Você faz uma transferência. Então você precisa entender que o pai que não foi bom para você aqui na terra, ele não se assemelha com o Pai Celestial. O Pai Celestial te ama incondicionalmente. Ele te deu o fôlego da vida. E antes que você fosse gerado no ventre, ele já te conhecia. Então eu sou o quê? Amado. Eu sou amado. Eu em Deus, eu sou amado. Eu em Deus, eu sou escolhido. João diz assim, versículo 1, capítulo 1, versículo 12. A todos aqueles quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa historinha que todo mundo é filho de Deus é mentira. Só é filho de... Eu não estou eu que digo, a Bíblia que diz. A Bíblia que diz isso. Olha, só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Aquele que entende o plano da salvação. A Bíblia que diz, a todo aquele que aceitou Jesus, todo aquele que entendeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ser filho de Deus não é consequência da semelhança. A semelhança é uma coisa, mas nós somos filhos de Deus. Você pode adorar a Deus porque você tem paternidade e paternidade espiritual? Por você ser filho dele. Deus te ama, irmão, independente. Eu tive uma infância tão complicada, um pai tão complicado. Eu vi coisas que eu não queria ver, mas o Espírito Santo me curou. Hoje era para eu ser um bandido, um ladrão. Até devido a essa forma de eu ser sanguíneo, não ter muito medo das coisas, ser meio atirado. Eu ia ser um bandidão bom. Um bom bandido. Entenda isso, irmão, mas Deus me curou. Deus me libertou. Então, em Deus, eu sou escolhido. Em Deus, eu sou criado à sua imagem e semelhança. Amém? Olha que lindo. Em Deus eu fico maravilhado com isso.
todos esses anos que eu sirvo o Senhor, eu sei que eu estou vivendo agora um momento em que daqui para frente eu só vou, daqui para frente eu estou para frente. Diz que daqui para frente eu estou para trás, não, daqui para frente eu estou para frente. Tá? Eu fiz propósito, toda vez que eu faço uma aliança com Deus, Ele aceita. Porque eu trabalho com meu Deus com aliança. Por isso que eu estou te convidando a se aliar comigo. Porque se você se aliar comigo, tenho certeza, amanhã, daqui 30 anos, você vai passar em frente dessa igreja. Talvez o meu sonho de igreja não é isso aqui. O meu sonho de igreja nem é esse local. Deus sabe que eu tenho no meu coração. Mas quem sabe, você vai passar naquele lugar e vai dizer assim, eu fiz parte dessa história, amém? Porque eu quero deixar um legado. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e a gente, as pequenas coisas, eu ensino. As minhas filhas, sempre ensinei as minhas filhas. Falei, para Deus é o melhor. Toda vez que eu vou para o culto, nem se for uma moeda, eu trago. Hoje eu não preciso mais. Mas eu venho e eu escolho a melhor nota. A melhor nota, tá? Eu tenho várias notas de 100, várias notas de 50, tem várias notas de 20, de 10, tem muitas notas dessas lá em casa. Eu escolho a melhor. Não pode, não diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Mentira. Mas assim, eu sempre escolhi o melhor para Deus. E hoje, a minha esposa observou. Ela foi dar a Lani foi dar uma oferta para o Lucas. E o Lucas deu uma nota para o Lucas, não era legal. Ele falou, mãe, dá outra nota para mim, que essa é mais nova. Eu estou deixando um legado, irmão. Eu estou deixando um legado. Né, Lucas? Eu estou deixando um legado. Eu sou exemplo para o meu neto. Meu neto está ali, ele não vê só o pastor aqui não, irmão. Ele vê o homem lá dentro de casa. Ele vê o homem que ama a esposa. Ele vê o homem responsável. Ele vê o homem que ama a igreja. O homem que não importa se as pessoas não gostam dele, não olha para ele, não. O meu compromisso sempre foi e sempre será com aquele que salvou a minha alma, amém? Lamante canta lá, massa, aleluia. Eu quero ser exemplo para você. E sou exemplo para você. Você pode não gostar de mim, não tem importância, mas eu sou exemplo para você. E vou continuar até o final. Sou casado com uma única mulher. Lógico, né, irmão? Cuidado com o besouro, Maria Júlia. Eu vi dois ali, ó. Estou indo buscar. Entende isso, irmão? Eu quero ser exemplo. Na minha rua eu quero ser exemplo. Meus vizinhos. E eu estou com o objetivo de começar a evangelizar os meus vizinhos. Eu estou com esse objetivo. Deus está colocando alguma estratégia no meu coração. Entende? Então você precisa... Que legado que você vai deixar o dia que você for embora daqui? Hein? Que legado que você vai deixar? O que as pessoas vão falar do dia que você for? O que as pessoas já falam de você? Você sendo uma mulher crente, um homem crente, um jovem crente, um menino crente, uma menina, o que as pessoas já falam de você como cristão? O que já falam? Será que você é exemplo mesmo de vida para aqueles que estão congregando na mesma igreja que você, que fazem parte do mesmo sistema que você? Será que você é um exemplo? Será que você é um exemplo de família, de mulher, de homem? Você é um exemplo? Então, ou isso não faz diferença para você? Precisa fazer diferença. Por quê, irmão? Eu sou escolhido. Ele me escolheu. E você começa a acertar a partir do momento que você consegue se desconstruir. O homem, quando ele consegue se desconstruir, vai sendo formado nele uma nova personalidade. E essa nova personalidade é por Cristo Jesus. Ele que forma essa nova criatura. Ele forma você. Não importa o seu pecado, não importa. O meu pai era prostituto, meu pai era viciado em droga, meu pai era ladrão. Meu pai, talvez, eu olhava para o meu pai e dizia, não tem mais jeito. O que eu tenho de irmão e irmãs para lá para esse Brasil e não está escrito. Ah, verdade. Menino, não era brincadeira não. Mas o dia que meu pai se converteu, irmão, ele virou um homem de Deus. Eu ganhei meu pai, eu e minha mãe. Minha mãe com oração e eu pregando para ele. Nós ganhamos meu pai para Jesus. Jesus pode transformar a tua vida, não importa o que você está vivendo. Ele está te chamando para transformar a tua vida. Ele está te chamando para isso. Porque Ele escolheu você. Você é alvo da escolha de Deus. Eu em Deus, eu sou aquele que Ele escolheu. Eu sou aquele que Ele amou. Você é importante para Deus. Para nós encerrarmos, nessa noite, eu vou falar do tema. Quem é Deus? Agora eu vou dizer, quem é Deus em nossa colheita?
Escute, quem é Deus em nossa colheita? Que lugar que Deus ocupa na tua vida? Todos nós aqui sofremos ou não sofremos? Sofre ou não sofre? Falta de dinheiro, temos dificuldade de perdoar, temos ou não temos? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, mas eu perdoo. Leva 10 anos, mas eu perdoo você. Por eu ser sanguíneo, eu gosto de falar isso do temperamento. Quando a pessoa faz uma coisa, minha vontade de matar ela. Mas passa. Porque eu sou acessível à voz do Espírito Santo. Nós somos pessoas que sofremos, irmão. Sofremos. Quanta coisa você está esperando ainda? Eu estou dizendo quem é Deus na sua colheita. Talvez na sua colheita, quem é Deus? Porque Ele precisa mostrar para você que Ele está com você. Ele precisa mostrar para você esse sofrimento que você tem psíquico. Esse sofrimento que você tem em ver as pessoas ir para frente e você não ver, não ir. Esse sofrimento que você tem, que eu tenho certeza que tem dia que você entra no seu quarto e chora sozinho. Chora mesmo. Tem pecado da tua vida que você tem vontade de se libertar dele e não consegue. Não é verdade? Tem dia que você vem para a igreja, só Deus sabe como está o seu coração. Mas quem é Deus na minha colheita? Porque quando eu falo de colheita, existe um processo. Qual que é o primeiro processo? O primeiro processo qual que é? É a preparação do terreno. E a preparação do terreno dói, machuca. Nós somos pessoas que muitas vezes as pessoas nos magoam, nos entristecem, as situações nos levam a ficar triste. As situações da vida nos engolem muitas vezes. Muitas vezes você é incompreendido, eu estou falando de você. Porque quando Deus começa a trabalhar no seu coração, começa a doer. Porque Deus começa a tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve. O processo é muito difícil. Por que o processo é muito difícil? Porque você já viu o trator arando terra? O que ele vai fazendo? Ele vai revirando a terra. Não é isso? E muitas vezes nessa noite Deus está revirando o teu coração. Deus está dizendo, você precisa mudar. Não caia na minha mão, irmãos, não caia na mão de Deus, irmão. Não faça isso, não caia na mão de Deus, irmão, não caia. O salmista diz, terrível coisa é cair na mão do Senhor, não caia. Deus está te chamando nessa noite e te dizendo assim, sabe, você está andando triste, está angustiado, não está dando certo, mas eu vou garantir a bênção na tua vida, sou eu que vou fazer acontecer. Você precisa acreditar nisso. Deus está fazendo, talvez faz tanto tempo que você está tentando um negócio, não está dando certo. Deus está falando, filho, pede uma estratégia para mim, filho. Pai, eu não sei gastar o dinheiro, me ensina a gastar o meu dinheiro, Pai. Senhor, eu sou muito fraco nessa área, me ensina nessa área, me dá estratégia. Deus diz, eu estou te dando estratégia para que você seja abençoado. Deus quer trabalhar na sua vida, na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida financeira, na tua vida emocional. Deus quer fazer parte da sua história. Aleluia. Aleluia. Decanta lama surianda e casa. Glória a Deus. Você precisa crescer, amadurecer como pessoa, como ser humano. Você precisa entrar no campo da maturidade e entender o Deus que você serve. Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente começa um negócio, como é difícil. Quando a gente não é compreendido na família. Quando eu olho para o meu pai e para a minha mãe, diz, nunca foram exemplo para mim. Quando eu olho para as pessoas que me rodeiam, nunca foram exemplo para mim. Quando eu não entendo as coisas, quando eu era criança, não tinha uma defesa, não entendia, aquela pessoa que era para me amar, aquela pessoa para me proteger, aquela pessoa batia, aquela pessoa machucava, eu não entendo isso, mas o Espírito Santo está dizendo, pode ter feito isso para você, mas sou eu que vou curar o seu coração nessa noite, aleluia, porque eu estou contigo nesse processo. Hoje eu estou trazendo algo forte para a tua vida, para que você se levante como cristão, mas como cristão sarado, curado na presença do Deus que te salvou. Porque Ele está com você nessa colheita. Como é difícil. Muitas vezes a gente diz, ninguém me entende. Quando você entra lá no teu quarto para chorar, você chora.
fica deprê, fica magoado, tristinho, e fica lá, ninguém gosta de mim, ó vida, ó dia, ó céus, não é assim? Mas o Espírito Santo está lá, e Ele te trouxe aqui para dizer para você, que nesse processo que você vai colher, eu estou com você. Eu vou garantir para você uma boa colheita. Eu vou garantir isso para você. E eu acredito nisso. Hoje eu passo horas a fio estudando. Eu passo horas a fio tentando entender as coisas. Fala, Senhor, eu estou me preparando para algo grande. Eu ponho o meu foninho aqui, ponho lá história em inglês e fico lá escutando para o meu cérebro entender. Não estou entendendo nada que os caras estão falando. Beautiful. I need you. Sir. Eu estou lá ouvindo aquelas coisas, mas eu estou preparando o meu cérebro, porque eu estou me preparando para aquilo que Deus vai fazer na minha vida, porque eu acredito nisso, porque eu não sirvo um Deus pequeno. Eu quero que você levante nessa noite e diga assim: eu não sirvo um Deus pequeno, eu sirvo o Deus que quando eu vou colher, Ele está comigo na colheita, e o melhor é para mim, porque Ele é o meu Deus. Aleluia. Precisa entender isso, irmão. Você precisa. Nós vamos trazer a sua família para dentro da igreja. Você vai trazer a sua família para dentro dessa igreja. Nós vamos formar aqui homens e mulheres pregadores da palavra. Pessoas que ensinam, pessoas com compromisso com a palavra. Nós vamos criar um ambiente aqui que você vai dizer: eu quero a minha família dentro dessa igreja Vida Nova. A Karina vai falar assim: eu quero criar os meus 5 filhinhos dentro da igreja Vida Nova. A Maju vai falar: eu quero criar meus 4 filhinhos dentro da igreja Vida Nova. A Beatriz vai falar: eu vou querer criar meus 8 filhinhos dentro da Vida Nova, porque a fartura é bênção. Lamante canta lá baixo. Nós vamos preparar um lugar que as pessoas vão querer estar. Pessoas de testemunho, pessoas de vida, compromissadas com o Evangelho, porque não adianta eu ter todo um perfil e aqueles que me acompanham envergonham o sistema, não pode. Nós precisamos de pessoas que compreendam o que está acontecendo e neguem a si mesmo e sigam a Cristo. Ele está comigo na colheita, Ele está com você. Você sabe por quê? Ele te ouve, Ele te abençoa, Ele multiplica na sua vida, Ele te conscientiza daquilo que você está vivendo, Ele promete e Ele incentiva você a viver o melhor. Eis que te digo, não temas, porque estou contigo todos os dias até a consumação do século. Deus está te chamando para uma nova história. Hoje, quando eu comecei a preparar, falei: Senhor, eu quero que esteja na igreja hoje as pessoas que precisam ouvir isso. Eu quero eles que precisam ouvir isso. Porque eu quero incentivá-los a mudar o comportamento e a vida. Eu quero que você mude. Eu quero que hoje você saiba que essa versão sua não está fazendo que a colheita seja boa. Você está prosperando, você está conseguindo avançar, mas com o seu esforço, com a tua luta, Deus quer deixar isso mais tranquilo para você. Deus quer usar pessoas para abençoar a tua vida. Deus quer abrir portas que estão fechadas. Deus quer fazer isso para você. Deus quer já abençoar o que você tem. Porque, irmão, eu digo sempre uma coisa: eu conheço pessoas, vou falar no campo material agora e financeiro, eu conheço pessoas que ganham R$3.500. Eu conheço, estou falando que eu conheço. São dizimista fiel, dizimista na casa do Senhor. Porque quem não é dizimista fiel está roubando o Senhor, está lá, é ladrãozinho. Não estou falando para você dar dinheiro, não, estou só falando para você que você vai acertar com Deus lá. Você está gastando o que é de Deus aqui, lá você acerta. Aqui não tem importância, não estou nem sabendo, mas assim, eu conheço, fiel ao Senhor, vive uma vida tranquila, mulher abençoada, filhos abençoados, porque para ser família tem que ter padrão, irmão. Tem ou não tem que ter padrão? Tem que ser padrão, viu, Will? Aprenda isso. Viu, Rodrigão? Aprenda aqui comigo. Tem que ser padrão. Amar a esposa, valorizar a sua mulher. E mulher, para ser sábia, não ser ranzinza não.
Precisa obedecer ao teu homem. Precisa ser submissa ao teu homem. Você edifica o teu lar. Você é o alicerce do teu homem, mulher. Aprenda isso. Mulher que enfrenta marido e mulher... Tem muita mulher hoje que sofre porque não é abençoada. Tem marido que fala, ai, vou ficar até tarde em casa. Porque chegar lá em casa, aquela bênção está lá. Fora de casa. Obrigado, Saulo. Saulo me ajuda a pregar, não é combinando. Entende isso? Deus quer trabalhar. E o padrão, irmão, é esse aqui. É o padrão familiar. Marido e mulher. Sempre junto. Mão dada, juntinho, beijinho na boca. E tem que ser beijinho de língua, viu? Que depois vai pegando uns 40 anos, você fica no beijo mais de língua, eu falo pra minha esposa, tem que ser beijo de língua. Senão fica só bitoquinho, não pode. É de língua. Viu? Quando é novo, quase entra um dentro do outro, não é assim? Quando é novo, não entra quase dentro do outro. Não quer nem saber. E pior é quando é meio galã, beija uma, beija a outra, às vezes nem escova o dente direito, não escova a língua, não faz uma higiene bucal legal, você vai beijar ela. Sua esposa não tem importância. Tá os dois juntos ali, tá no mistério, vamos embora. Então é o padrão familiar, amém? Então Deus na sua colheita, Ele quer abençoar você. Agora a pergunta é, até que ponto você permite que Deus interfira na tua colheita? Bom, se você não é dizimista fiel, Deus não tem compromisso contigo. Não tem. Na sua finança não tem. Isso, tá? Porque na verdade, quem tem um coração voltado para Deus, eu fui membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, lá nós tínhamos eu fazia parte da diretoria lá. Nós tínhamos 120 membros lá. 120. Os 120 membros matriculados na escola dominical. Desde o berçário até os mais velhos. Todos, eu conhecia todos os membros. Nós fazíamos parte da reunião do conselho, tá? E todo ano fazia-se a comissão de livros e relatório. Eu fui relator por 2 anos lá. Por 2 anos. Nós puxávamos todos os membros fiéis dizimistas. E tínhamos irmãos lá que davam 15%. Eu quero mudar essa mentalidade dentro da igreja. Eu quero mudar isso. Daqui um tempo, irmão, eu não quero nem passar envelope mais. Vou acabar com isso dentro da igreja. Vou acabar com isso aqui dentro. Tá? Nós vamos, irmão, se você quer dar a sua oferta alçada, mas daqui para frente nós vamos ensinar o nosso povo a ser dizimista. Tá? Porque tem muita gente que não é abençoado. Lá na frente vai pagar preço. Tá? Ou quando chegar lá em cima. Precisa aprender isso. Não estou falando de dinheiro não, tá, irmão? Estou falando de bênção. Então quero dizer para você nessa noite, precisa aqui encerrar isso. Deus está. Aonde está Deus na sua colheita, irmão? Onde está Deus? Deus está abençoando você? Você se sente abençoado? Porque se você não se sente abençoado, não tem alguma coisa errada. Eu tenho, desde que eu comecei a buscar o Senhor dessa forma, as coisas pioraram para mim. Meus carros estragaram sem condições, não estou reclamando, sem condições de arrumar. Hoje eu estou com aquele carro porque o outro não tem condições, mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço porque eu falei, Senhor, o Senhor é Deus de providência. Porque para eu ter lá, eu preciso entender quem é Ele aqui. Eu preciso entender quem é Ele aqui. Certo? E uma pessoa me questionou esses tempos, mas a gente está falando, você ganha isso aí, por que você trabalha desse jeito na igreja? Eu não trabalho para o homem, irmão. Eu trabalho para o meu Deus. Importante para mim é levar a tua alma para o céu. Se eu quisesse, eu continuava lá com a minha oficina, mas eu vim aqui para dizer para você que eu vou levar você para o céu. Se você entender, eu vou estar pregando todas as vezes que eu tiver a oportunidade, vou mostrar para você que você é importante para Deus, que Deus te ama. Que você precisa se desprender dessas coisas que você acredita e se entregar inteiramente para Jesus, porque Ele vai mudar a tua vida. A Maju já está fazendo bagunça já. Não vai poder vir mais aqui, viu, Maju? Nós estamos proibindo você. Já vai entrar com o advogado. Processo. Tá certo? Entenda isso nessa noite, tá, irmão? Eu quero deixar essa mensagem no teu coração nessa noite. Eu quero que você saiba que você é importante. E Deus está preparando o melhor para você. Nós vamos viver o melhor. Nós vamos viver, irmãos, no ano que vem.
Deus vai fazer coisas grandes nesse Brasil, irmão. E eu estou fazendo parte dessa história. Você sabe por quê, Saulo? Toda madrugada eu estou lá. Senhor, olha para a mão de fulano de tal, olha para a mão de fulano. Está cheio de sangue, Senhor. Deus tem ouvido a minha oração. Não é só a minha, não. Teve aí 1000 mulheres orando. Hoje eu olho lá para dentro, eu vejo Deus colocando uma gama de pessoas lá dentro da política. Nós vamos ter vereadores aqui. Nós vamos ter pessoas que vão sair daqui. Tá? Nós vamos ter também, vamos fazer a nossa parte. Irmão, nós vamos fazer diferença nessa cidade. Nós vamos fazer diferença nessa cidade. A minha oração não é à toa. Eu quero que você faça parte, eu quero que você acredite nisso e venha comigo. Vem comigo, galera, que o negócio é tranquilo. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Que a graça de Deus te alcance a todo momento. Te ensino. Quer vencer? Oração e jejum. Para que a sua vida seja uma bênção. Se coloque em pé um pouquinho. Só um pouquinho.